Além de pagers do Hezbollah que explodiram matando alguns dos seus combatentes, tivemos agora walkie-talkies que também explodiram, possivelmente por ação israelense. Vamos entender exatamente aqui qual o contexto desses ataques de Israel, inclusive com o Benjamin Netanyahu em conjunto com o Galán, falando que o eixo da guerra está mudando da faixa de Gaza em direção ao Líbano, as repercussões podem ser gigantescas, e as condenações internacionais. A ONU critica a postura israelense e o Brasil também tece várias críticas. Entender aqui exatamente o que está acontecendo e a participação de outros atores, como por exemplo o Irã. Enquanto isso, pessoal, a gente tem a Assembleia Geral da ONU garantindo que Israel deve abandonar as posições de territórios palestinos em até 12 meses sobre a possibilidade de sanções. Sim, cara, mais de 100 países votarem em favor dessa resolução, a examinar aqui exatamente quais. Enquanto isso, a gente tem o Edmundo Gonzalez, que era para ser o presidente da Venezuela, pelo menos segundo a oposição, alegando que a situação, ou seja, o governo Maduro, o obrigou a fugir da Venezuela. Por que será, hein, pessoal? Falar um pouquinho também sobre a situação de guerra, de fato, na Colômbia, entre o Exército de Libertação Nacional e o governo colombiano, com ataques que vem acontecendo contra instituições militares do país. E enquanto isso, a gente tem um ataque super importante contra um depósito de munições da Rússia, um ataque com drones feito a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana, demonstrando uma falha no sistema de segurança da Rússia, mas o Putin prometendo que, apesar de algumas falhas pontuais, segundo a Rússia, ele vai ter, para um futuro próximo, a convocação de vários militares e um reforço bem significativo da defesa do seu país. Enquanto isso, a gente tem Stoltenberg, liderança da OTAN, desafiando Putin, desafiando a Rússia, e falando que várias linhas vermelhas já foram ultrapassadas e a Rússia nunca fez nada. Ou seja, Ocidente, Reino Unido, França, vocês estão mais que autorizados a cederem mísseis de longo alcance para os ucranianos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, todo aquele histórico que a gente analisou ontem, no vídeo de ontem, sobre a atuação da inteligência israelense, do Mossad, né, que tem capacidade, assim, de espionagem gigantesca, seja nas ações, por exemplo, que mataram Ismail Haniyeh, liderança do Hamas, no Irã. Sim, teve a participação de agentes israelenses na instalação de dispositivos explosivos na residência em que ele costumava ficar no Irã, seja, por exemplo, pelo Pegasus, um software que tem capacidade de contaminar e transformar um aparelho de celular ou outros equipamentos ali, sem ser uma questão clicável, né? Ou seja, não precisa nem clicar numa suposta mensagem de texto que chega para Israel ter acesso às suas informações. E Israel é conhecido pela sua capacidade assim gigantesca de conseguir fazer monitoramento, de conseguir fazer espionagem, e talvez tenha uma das melhores inteligências do planeta, o Mossad. E a gente teve ontem uma explosão de uma série de pagers, causando quase uma dezena de mortes e quase 3.000 feridos. Eu analisei com vocês, pessoal, que os pagers são equipamentos que se popularizaram mais ou menos, né? É porque é bem elitizado, né? Que se popularizaram na década de 90 e os anos 2000 aqui no Brasil. E eles são utilizados por membros do Hezbollah justamente porque dificulta muito a geolocalização. Então era um pedido da liderança do Hezbollah para que os combatentes, para que os seus militantes não usassem celulares, e sim os pagers. Como a gente teve uma série de explosões, isso até enfraquece a narrativa do Hezbollah, convenhamos. Poxa, se o cara tá pedindo para eu usar um pager e eu sou obrigado aqui, né, a utilizar, ou a coisa explode por conta de uma ação da inteligência israelense, será que o cara de fato estava certo? Será que isso não coloca em risco a credibilidade da liderança do Hezbollah?
É claro que coloca. Tanto que o Hezbollah, por exemplo, ele se pronunciou e colocou que, de fato, houve uma pequena falha do Hezbollah, mas que Israel perdeu a sua principal capacidade, que seria a surpresa, segundo o Hezbollah. Em que sentido? Segundo o Hezbollah, os dispositivos que eles foram instalados, eles também tinham a capacidade de escuta. E quando o Hezbollah, e quando Israel vai lá e aciona, né, aparentemente, chegava uma mensagem no dispositivo de pager, e aí o cara ia lá, ia ver exatamente qual era a mensagem, e depois de alguns poucos segundos, o dispositivo explodia, você tira essa capacidade de escuta, que seria a informação mais precisa, mais importante para a inteligência israelense, e você também tira o elemento de surpresa. Tá certo que os walkie-talkies também foram detonados, né? Mas tira o elemento de surpresa porque agora o Hezbollah, supostamente, segundo a liderança, tomaria muito mais cuidado com as ações israelenses. Na minha concepção, é muito mais uma justificativa, uma tentativa de justificativa do Hezbollah, do que de fato era uma coisa concreta e que culminaria, né? Nossa, Israel está muito preocupado agora com esse possível aumento da fiscalização do Hezbollah. O Hezbollah prometeu respostas a essa ação israelense, lembrando que até agora Israel não admitiu que foram eles, mas faz parte também da diplomacia, da inteligência israelense. Não confirmar essas ações que são feitas em outros países tal, mas o Hezbollah já buscou atacar algumas posições militares israelenses. Agora, com o walkie-talkie que também foi detonado, também causando 10 mortes e umas centenas aí de feridos, isso começa a preocupar a comunidade internacional das possíveis repercussões. Por exemplo, a gente teve palavras oficiais do Irã, claro que o Irã é um grande inimigo de Israel, mas considerando, galera, que assim, lamentável que a comunidade internacional não pare com os atentados terror que Israel vem fazendo, segundo o Irã, claro. Lembrando que um embaixador iraniano que estava ali na regiãozinha do Líbano, ele também foi ferido, justamente pela explosão causada aí pelo pager. Enquanto eu gravo, o Irã realmente prometeu que vai dar uma resposta a Israel. Por dois motivos, tanto porque o embaixador iraniano no Líbano foi ferido pela ação israelense, quanto porque o Hezbollah é um aliado do Irã e houve um ferimento da soberania, a violação dos princípios da Carta da ONU, pelo menos segundo a interpretação do Irã. Ou seja, o Irã confirmou à ONU que vai querer mais uma resposta a Israel. Tá? A gente teve palavras, por exemplo, oficiais do Brasil, que também condenou as ações que causaram, não citando, né, pelo menos nominalmente Israel, porque não assumiu a autoria do atentado, mas reclamando das explosões que aconteceram, alegando que dispositivos civis não deveriam ser usados para essa finalidade. Que, aliás, foram palavras bem parecidas com o que o Antônio Guterres, a liderança da ONU, o representante da ONU, falou, colocando, galera, que condena o uso de objetos civis como armas de guerra. E, além de tudo, a gente também teve a notícia que alguns sistemas de energia solar também foram detonados. Aparentemente, pessoal, a história de novo, né? Tá muito estranha. Mas existe uma empresa de Taiwan que vendeu parte das operações da produção desses pagers, desses equipamentos, para uma empresa sediada na Hungria. Quando foram fazer a pesquisa, a empresa na Hungria não produzia exatamente esses equipamentos. E, aliás, parecia ser muito mais uma empresa fantasma. Então, aparentemente, foram produzidos por uma empresa terceira, que a gente nem sabe exatamente qual é. Todos os equipamentos, segundo o Líbano, tanto os walkie-talkies como também os pagers, eles foram comprados há mais ou menos ali 5 meses. O que deve dar a entender, o próprio Líbano falou sobre isso, para tentar fazer algum tipo de rastreio, tudo tal, nesses equipamentos e simplesmente jogar fora. Olha o desespero, olha o caos que é causado, né? Quando Israel pode, com simples equipamentos, sei lá, um controle de televisão, não sei, galera, um walkie-talkie, um pager, causar esse tipo de detonação. Mas também houve perda de civis, não só de membros do Hezbollah, claro. Por exemplo, pessoal, a partir dessas explosões, algumas áreas residenciais pegaram fogo. E essa é a reclamação da ONU, que dispositivos de civis não deveriam ser usados como armas de guerra. Acho que até por isso, né, para evitar maiores retaliações, pelo menos retaliações públicas, é que Israel não assume a autoria desses ataques. Vai lembrar, pessoal, que o Líbano, por meio da Argélia, que fez o pedido, né, em nome do Líbano, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que vai acontecer nessa sexta-feira, agora dia 20, para discutir as possíveis repercussões do caso. Até porque o embate entre Hezbollah
que é um grupo do sul do Líbano. A gente falou um pouquinho sobre ele, né? O Hezbollah é um grupo que surge bem no final da década de 70, começo da década de 80, quando a gente tem o momento de Operação Paz na Galileia, ou a Guerra Civil do Líbano. Israel faz uma incursão no sul do Líbano e existem algumas milícias, um movimento de resistência islâmico xiita contra a presença de Israel no sul do Líbano, com grande apoio dos iranianos. Aliás, muita gente até dando um apelidinho, fala que o Hezbollah é como se fosse a representação do Irã no sul do Líbano. Os dois são xiitas, os dois fazem parte do eixo da resistência, e é um grupo hoje que é reconhecido como uma milícia e também como um partido político. A gente fala de quase uma centena de combatentes, não só com foguetes de baixa tecnologia, como por exemplo o Hamas, mas com mísseis, com parceria militar, com reconhecimento internacional de vários países da comunidade. O próprio Líbano reconhece, como eu falei, o Hezbollah como uma organização de fato válida, como uma organização que merece o respeito ali, né? Enfim, tem inclusive cadeiras no parlamento libanês. Então o Hezbollah, ele é muito, muito mais poderoso que o Hamas. E há o risco, isso dito pela ONU, pelo Brasil, pelos membros da comunidade internacional, de uma escalada da violência. E, aliás, até Israel confirmou isso. A gente teve palavras do Benjamin Netanyahu e do próprio Gallant, que é o ministro da Defesa, colocando que a guerra está mudando nesse momento para o norte do país. O grande objetivo, segundo Israel, é fazer com que os quase 60 mil deslocados do norte de Israel, porque a guerra, o conflito entre Hezbollah e Israel, ele vem... Cara, eu diria que desde o dia 7 de outubro do ano passado, mas bem antes disso, inclusive, com os ataques, com os disparos que foram feitos na fronteira entre Líbano e Israel, causando, claro, mortes muito maiores do lado do Líbano, por parte de membros do Hezbollah, e de civis também do Líbano, mas também de populações do norte de Israel, causando 60 mil deslocados. Segundo o Yoav Gallant, a única forma de garantir que esses 60 mil deslocados voltem para sua casa seria, de fato, com uma incursão militar. Ou seja, palavras públicas de Israel. Estamos mudando o eixo da guerra. O principal objetivo, o agrupamento de tropas, deixa de ser na fronteira com a faixa de Gaza para passar a ser no Hezbollah. Só que aí é um outro patamar. É uma guerra entre um partido político, uma milícia reconhecida pelo Líbano, que é um país reconhecido internacionalmente, contra Israel. As repercussões poderão ser muito, mas muito mais perigosas. Enquanto isso, a gente teve uma outra resolução também, votada pela Assembleia Geral da ONU, com a notificação de 124 votos favoráveis, 43 abstenções e 12 votos contrários. O Brasil, inclusive, votou favorável a essa resolução, que pede para que Israel faça desocupação dos territórios palestinos ocupados ilegalmente. E que essa ocupação ela aconteça o mais rápido possível, embora exista um prazo de 12 meses. Eu sempre falo isso para vocês, né? Professor, então teve essa resolução da Assembleia Geral da ONU, o Brasil votou favorável, por exemplo. Os Estados Unidos, a partir da Linda Thomas Greenfield, falou que o processo de votação não deveria acontecer, recomendou com que os países votassem contrários ou se abstivessem do processo de votação. Então, por exemplo, enquanto a Ucrânia se absteve, a gente teve a Argentina, com Milei, que diplomaticamente é cada vez mais próxima de Israel, dos Estados Unidos, votando contrária à resolução, mas a resolução ela foi aprovada, apesar dos anseios dos americanos para que não fosse aprovada essa resolução. De fato, o que muda? Sendo sincero, não muita coisa. Porque é uma resolução, não é... Aliás, professor, mas os Estados Unidos não têm poder de veto? Aí seria a partir do Conselho de Segurança. A Assembleia Geral, ela é a convocação, cara, de todos os países. Inclusive, nesse caso, foi uma das primeiras vezes que a Autoridade Nacional Palestina, que agora ganhou reconhecimento maior como membro oficial da ONU, pôde aprovar algum tipo de pedido, algum tipo de votação, algum tipo de resolução. E aí tem, assim, um peso geopolítico, porque entra, galera, como se fosse uma espécie de lei internacional, mas não tem, de fato, o poder da obrigatoriedade. De fato, é muito mais simbólico do que, de fato, exigência. Até porque, mesmo que fosse exigência, algo vindo pela Assembleia, pelo Conselho de Segurança da ONU. Olha, Israel, você tem que desocupar em 12 meses as terras da Palestina. E aí Israel não respeita. Vai fazer o quê contra Israel? Ah, vamos fazer uma invasão militar. Estados Unidos vai lá e bloqueia. E veta porque dentro do Conselho de Segurança, os Estados Unidos possuem poder de veto. Entende? Na prática, pouquíssima coisa pode ser feita. Claro que os países eles podem se aproveitar dessa resolução que foi aprovada
para praticar sanções, para praticar punições contra Israel. Então tem um certo peso geopolítico. Mas que muda, nossa, que grande mudança. Cara, de fato, não, tá? Outro ponto importante, a gente teve Israel colocando que isso foi um terror diplomático, e isso abre precedente para uma coisa um pouco mais complexa. Em que sentido, professor? Agora, estamos hoje, né, quase no dia 18, é isso? Na semana que vem vai começar a Assembleia Geral da ONU. A gente vai ter, galera, uma série de discursos, o Brasil, inclusive, abrindo, né, os grandes discursos, enfim, de vários países participantes. Aparentemente, no mesmo dia, que é no dia 26 de setembro, a gente vai ter uma declaração do Benjamin Netanyahu, ou seja, do primeiro-ministro de Israel, e também do Mahmoud Abbas, que é a liderança da Autoridade Nacional Palestina. Com o peso de uma resolução que pede para que Israel desocupe os territórios palestinos, talvez isso possa ser algum tipo de tema de debate mais importante. Vale lembrar, pessoal, que quando a gente fala, pelo menos segundo a resolução da ONU, os territórios palestinos ilegalmente ocupados, a gente está falando da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Porque, segundo o que a ONU reconhece, são, né, as fronteiras antes da Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, lá em 67, a gente teve Israel invadindo a Península do Sinai, invadindo a Cisjordânia, invadindo a faixa de Gaza, invadindo as colinas do Golã, e Jerusalém, e outros territórios considerados ali estratégicos, numa espécie de ataque preventivo. Só que a ONU não reconhece essas anexações, e reconhece sim que a Cisjordânia e a faixa de Gaza deveriam ser territórios palestinos. Há recomendações, inclusive, que empresas, países, deixem de fazer financiamentos com áreas de assentamento judeus, com áreas colonizadas pelos israelenses. Ou seja, um peso bem grande da ONU, mas que de fato, publicamente, não muda quase nada. A gente teve também, pessoal, palavras do Edmundo Gonzalez. Para quem não se lembra, Edmundo Gonzalez é o presidente que foi eleito pela Venezuela, pelo menos segundo a contabilização da oposição. A gente teve na semana passada o Edmundo Gonzalez fugindo ou saindo da Venezuela e indo em direção à Espanha. Inclusive foi recebido ali pelo Pedro Sánchez, pelo parlamento espanhol, mas ele não tinha se pronunciado publicamente pelos motivos pelos quais, né, ele tinha saído da Venezuela. Agora ele se pronunciou. E eu lembro que eu falei para vocês, tá? Olha, na minha concepção, não vou levar para o lado pessoal, porque pelo lado pessoal pode ser que ele estivesse correndo ali, galera, a possibilidade de morte. E aí ele sabe que ele tem as filhas dele, que ele tem a família dele, então ele quer sair da Venezuela. Pô, beleza, cada um pensa aí nas suas questões. Agora, do ponto de vista diplomático, você tem um cara que foi votado e esse cara, por pressão política, fugir da Venezuela com medo, entre aspas, de ser preso, na minha concepção pega muito mal. A Maria Corina Machado até falou, não, o Edmundo Gonzalez vai fazer a resistência de fora do país, levar mensagem. Na minha concepção, enfraquece, tá? Porque mostra, tá vendo? Esse aqui é o que vocês votaram? Esse cara que tá fugindo aqui da Venezuela? Cara, com todas as críticas que podem ser feitas. Quando começa a guerra Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos, eles oferecem uma, entre aspas, carona para o Zelensky. O Zelensky fala, não preciso de carona, eu preciso de munições, preciso de armas. E isso reforça o nacionalismo ucraniano, entende? Ah, professor, galera, é fato que o Zelensky, ele ficou no país, não fugiu da situação, entende? No momento em que a OTAN apoiava muito menos a Ucrânia, e isso reforça o nacionalismo. E o Edmundo Gonzalez, ele justificou. Ele falou que, na verdade, ele foi coagido e ameaçado a deixar a Venezuela. Enquanto ele estava na embaixada da Espanha na Venezuela, ele recebeu visitas de membros do governo Maduro que supostamente o coagiram e ameaçaram, alegando que isso poderia fazer, caso ele não deixasse a Venezuela, prisões de membros do seu partido, perseguições a membros da sua família, e ele foi obrigado, na tentativa de pacificação do país, a fugir da Venezuela. Se é verdade ou não, galera, convenhamos que a gente não sabe. A gente teve o Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional, falando que isso é mentira, alegando que, segundo ele, tá? Ele tem gravações, tem informações, documentos assinados, áudios a serem revelados, que mostram que foi um pedido do Edmundo Gonzalez para sair da Venezuela. Quem tá certo, quem não tá, cara, convenhamos que a gente não sabe. É fato que esse governo da Venezuela também falou que era mentira a contabilização da oposição e que as atas eleitorais, elas iam provar que o CNE, que o órgão, né, correligionário ali, parceiro do Nicolás Maduro, estava certo. Estamos aguardando as atas eleitorais até hoje. Será que de fato esses áudios vão aparecer? Essas gravações vão aparecer? Não sabemos, tá? Mas, enfim, Edmundo Gonzalez não está mais na Venezuela.
Aproveitando que a gente está fazendo uma voltinha pela América do Sul, vamos para o país vizinho, para a Colômbia. A Colômbia é um país que, infelizmente, ainda convive com grandes questões relacionadas às guerrilhas. As guerrilhas, as milícias armadas, enfim, né, enfim, sabe o que eu estou falando, né? Dentro desse contexto, a gente teve, por exemplo, no passado, nos anos 2010, um acordo que foi feito entre as Farc, o principal grupo nesse sentido que atuava no país, e o governo colombiano, em que as Farc abriam mão da luta armada, se converteriam em um partido político e, naturalmente, teriam ali, né, a devolução dos territórios, uma pacificação dos territórios, mas teria anistia por parte do governo colombiano. Isso foi fechado nos anos 2010. O Gustavo Petro, ele vem tentando fazer um acordo mais ou menos parecido com o que foi feito com as Farc em anos anteriores, agora com a ELN, o Exército de Libertação Nacional, garantindo que se de fato a ELN abrir mão da luta armada, promover um processo de pacificação, vai ter a anistia, o perdão aos seus principais líderes, né? Não teriam consequências piores. Só que a ELN está se mostrando uma pedra no sapato, mais inconveniente, entre aspas, para o governo colombiano do que foi, por exemplo, as Farc. Claro que ainda existem dissidentes das Farc que atuam de maneira violenta, ainda hoje, tá? Mas a ELN, como grupo, como instituição, não está aceitando muito bem, alegando que o governo colombiano está descumprindo algumas partes do acordo. A gente teve, por exemplo, no final do ano passado, a ELN ousou enfim, né? Capturar, vamos colocar assim, o pai do Luiz Dias. Professor, quem é Luiz Dias? Para quem gosta aí de futebol, cara, atacante, talvez um dos grandes ídolos nacionais da Colômbia no momento, né? Quem viu o jogo entre Colômbia e Brasil, inclusive, sentiu certa raivinha do Luiz Dias também, né? Pelo jogaço que ele fez contra o Brasil, inclusive marcando gol. Mas enfim, esse não é o tema do vídeo, né? O pai do Luiz Dias foi falou: governo colombiano, vocês não vão cumprir o acordo que vocês estabeleceram? Então beleza, vamos aqui, ó, vamos capturar o principal, ou um dos principais líderes, figuras, símbolos da Colômbia, figura esportiva. Nesse caso, o que a ELN fez? Alegando que o Gustavo Petro não está respeitando o acordo, eles abandonaram o cessar-fogo que tinha sido estabelecido em 2023, que vigorou até agosto de 2024, e agora fizeram um ataque a uma base militar na Colômbia. Só que estava a menos de 1 quilômetro da escola. Esse ataque causou grandes explosões. Ia fazer ataques tão próximos às áreas escolares, às áreas de civis, às áreas de crianças, e isso é considerado como um crime de guerra. Ou seja, muito possivelmente o Gustavo Petro, vendo essa atitude em conjunto com declarações do ministro da Defesa, pode partir para um embate um pouco mais violento, novamente, com membros do Exército de Libertação Nacional. Falando em explosões, agora partindo um pouco mais ali para a Europa, a gente teve um ataque, mais uma vez, muito bem sucedido dos ucranianos. Ataques com drones. Se você pega informações oficiais da Rússia, eles falam que os drones foram abatidos e que foram restos dos drones que causaram os impactos num dispositivo, num depósito de munições. A gente fala, galera, as informações oficiais dão conta de um depósito de munições em Toropets que tinha 5 km² de área e tinha 30 mil toneladas de munições. Para vocês terem uma noção de localização, fica mais ou menos a 500 quilômetros da fronteira da Ucrânia. Drones. Vocês entendem a falha do sistema de defesa da Rússia de deixar um drone percorrer 500 quilômetros? Talvez ele não tenha percorrido os 500 quilômetros. Seja um inside job, ou seja, ou ucranianos ou aliados da Ucrânia que estejam acionando esses dispositivos dentro do solo russo. De qualquer jeito, mostra uma falha dos russos. Além da questão de perder as munições, do ponto de vista simbólico, isso conta demais para o conflito e mostra, como eu falei, uma fragilidade ali da Rússia. Mas o Putin aparentemente não está preocupado, pelo menos publicamente falando. Mais uma vez ele deu declarações sobre o exército russo. Parabenizou a convocação de mais 180 militares, falando que vai ser essencial porque a Rússia tem desafios a serem enfrentados. São mais de 1.250 quilômetros de fronteira com a Finlândia, país que recém-ingressou na OTAN, é fato. A linha de frente da batalha entre Rússia e Ucrânia tem mais ou menos 1.000 quilômetros de extensão e tem também a ofensiva ucraniana em Kursk. E precisa ter militares para tirarem os militares ucranianos daquelas posições. Então precisa de efetivo. Mas além disso, o Putin anunciou que para os próximos anos, como investimento militar mesmo, tá? Ele vai investir na Marinha, na Força Aérea, do próprio Exército, alegando, pessoal, que vai fazer um reequipamento abrangente que vai ser implementado a partir de 2024 para 2025.
Ele citou o exemplo de novos drones estratégicos, pesados, ultra pequenos, que vão ser usados para ataque, para patrulha e que, inclusive, esses novos equipamentos ultramodernos que a Rússia vai colocar no campo de batalha vão precisar de investimento militar pesado e militares altamente qualificados para cumprir as suas funções. Será, pessoal, que o Putin está exagerando um pouquinho a nossa narrativa? Ou será que, de fato, a Rússia, além de agora ter o segundo maior exército do planeta, só perdendo, claro, para os chineses, também vai ter equipamentos ainda mais modernos? Stoltenberg, que é a liderança da OTAN, aparentemente não confia muito nas palavras do Putin, hein? Por quê? Tem todo aquele embate que a gente também já vem discutindo nos vídeos passados sobre a possibilidade do Ocidente ceder mísseis de longo alcance, principalmente o Scalp francês, Storm Shadow britânico e também os ATACMS dos Estados Unidos, podendo ser utilizados, por exemplo, no sistema HIMARS. Alguns desses mísseis possuem uma capacidade, galera, gigantesca, de mais de 300, 400 quilômetros, depende, né, de qual tecnologia dos mísseis que vão ser cedidos, mais modernos, mais antigos, a gente ainda não sabe nem se de fato os mísseis vão ser cedidos. Mas o Putin falou que caso tenha, não só o Lavrov, o Peskov, todas as lideranças europeias, aliás, russas, caso a gente tenha a cessão de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, isso muda o patamar do conflito, porque a Europa, os Estados Unidos, a OTAN, está falando não mais em armas de defesa, mas em armas que possuem a capacidade de atingir pontos como Moscou, atingir pontos como Kremlin, inclusive obrigando a Rússia a mudar toda a sua logística, deixando depósito de munições, retaguarda de batalha, toda a logística mais distante da frente. E, galera, convenhamos que 300, 400 quilômetros não é qualquer coisa, ou seja, vai prejudicar muito a logística da Rússia. Então, sim, o Putin falou que é uma linha vermelha. Caso haja a entrega de mísseis, a Rússia vai responder à altura, com uma linha vermelha. O Zelensky já debochou, galera, várias vezes sobre essa suposta linha vermelha dos russos, alegando que a linha vermelha era não fornecer dinheiro. Forneceu, Putin não fez nada. Aí depois não podia ter tanques e blindados. Ofereceu, não aconteceu nada. Ah, não, mas se chegarem os caças F-16, aí sim é problema. Chegou, não aconteceu nada. Até Kursk a Ucrânia invadiu e a Rússia não respondeu. Então Zelensky fala que essa linha vermelha é só a pressão do Putin. E aparentemente Stoltenberg vai na mesma toada. O Stoltenberg, que é a liderança da OTAN, falou que armas à Ucrânia não serão consideradas por Putin como uma linha vermelha. E com certeza não representarão uma escalada. Que é tudo fachada. Que é tudo declaração falsa para ameaçar o Ocidente. Declaração forte, hein, galera? Pô, o Putin falou e ele tá desmerecendo, tá desautorizando. O próprio Peskov respondeu, que é o porta-voz do Putin, que a OTAN está tendo um comportamento míope e pouco profissional em não acreditar nas palavras do Putin. Ele até falou que ele entende que o líder que falou sobre isso, não citou o nome do Stoltenberg, vai sair do poder em pouco tempo, mas que mesmo assim deveria ter atitudes um pouco mais consequentes. E aí, galera, você compactua mais com o Stoltenberg ou com o Peskov? Acha que se de fato os mísseis de longo alcance forem cedidos, aí sim é linha vermelha? Será que a Rússia vai usar, por exemplo, armas nucleares locais, estratégicas, na Ucrânia?